Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre evolução. Então, para a gente começar, vamos falar um pouco sobre a teoria da evolução. Quando nós falamos da evolução, a gente lembra de dois cientistas, né, Lamarck e Darwin, que eles trazem aí duas teorias que uma rebate a outra, mas a que a gente utiliza, que é validada, foi a de Darwin. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa história e entender um pouco sobre mais a evolução, porque muitas vezes assim, como que uma determinada espécie ela tem tal característica, como que ela chegou nessa, como que eu posso dizer, como é essa característica, né? Por que ela tem essa característica, essa espécie? Então a gente vai ver que muitas vezes ela herda determinadas características dos seus ancestrais. Mas ok, e os ancestrais tinham a mesma semelhança dessas características? Era igual? Então a gente vai estar abordando esse assunto, tá bom? Sobre a evolução. E quando nós falamos de evolução, ela se refere às mudanças que várias espécies elas vão tendo gradualmente na sua composição genética ao longo aí de várias gerações, dentro de uma espécie que a gente fala que é uma população, tá? Então a gente vai estar observando essas características. Nós vamos falar sobre fósseis, nós vamos falar também de estruturas homólogas e análogas, que a gente vai entender um pouquinho mais para frente, como que essas características nos ajudam a compreender a questão da evolução. E nós vamos estar abordando um pouquinho dessa teoria aí, que ela, basicamente, ela se evidencia o seu embasamento em cima de evidências, tá? E quais são essas evidências? São os fósseis, geralmente eles fazem análise, estudos genéticos, principalmente das bases nitrogenadas, que são o nosso DNA. Então, eles utilizam esses mecanismos como base para estar confirmando a questão de espécies que evoluíram ao longo do tempo. E também a gente vai observar que muitas dessas espécies elas vão evoluir por conta do ambiente no qual elas estão inseridos, tá? Então, bora lá, vamos falar um pouquinho aqui. Deixa eu ver, eu acho que eu passei um slide. Aqui, ó, as teorias evolutivas. Que aí a gente não pode deixar de falar jamais de Lamarck e Darwin. Então, você já deve ter estudado esse conteúdo no terceiro ano, onde que a teoria de Lamarck, ele defendia que uma determinada espécie, conforme o ambiente ele ia sendo alterado, essa espécie ela ia modificando o seu corpo para se adaptar àquele ambiente. Um exemplo assim, vamos supor que tem alguns livros que contam esse contexto, que a girafa, elas se alimentavam, não tinham pescoço longo, que nem as espécies que nós temos atualmente, mas conforme o ambiente ele foi sendo alterado por conta do tempo, o que aconteceu? Essas girafas, segundo a teoria de Lamarck, elas começaram a esticar o pescoço, tá? Para alcançar os alimentos que ficaram mais altos, mais distantes. E por conta delas utilizar tanto essa estrutura ela foi se adaptando, foi alongando. E ele destaca que essa característica adquirida por esse indivíduo passava o quê? Para suas gerações futuras. Então, essa era a teoria de Lamarck, que determinada espécie ela adquiria uma característica ao longo da sua vida e passava para os seus descendentes. Então, ele defendia essa teoria. Aí, logo mais à frente, veio Lamarck defendendo uma outra teoria, onde os indivíduos eles nascem com essas características, que vão ajudar eles a se adaptar ao ambiente. Pegando a mesma história, vamos supor, das girafas, o que iria acontecer com a explicação da teoria de Darwin? O ambiente muda,
por conta aí dos passares do tempo, né, dos anos. Mas o que iria acontecer? Darwin ele destaca que as espécies, que os animais que se adaptasse melhor ao ambiente, ao novo ambiente, eram aqueles indivíduos que iriam sobreviver. Significa então que eles iriam se adaptar a esse novo ambiente. Então eles iriam conseguir se alimentar, se reproduzir e aquela característica ela iria ir passando para as próximas gerações. Então, essa era a teoria de Darwin. As duas teorias é bem legal, né? Então, uma defende que um indivíduo ele vai adquirir ao longo da sua vida essa característica e assim ele iria passar para os seus filhos. Darwin não, ele já defende que os indivíduos que se adaptarem melhor a esses ambientes é os que vão sobreviver, é os que vão conseguir se reproduzir e assim vai manter a sua descendência. É bem bacana essas duas teorias aqui e bem polêmicas também. Ok, então essas teorias nos ajudam, principalmente a teoria de Darwin, da gente compreender a evolução, né? E para a gente compreender a evolução, para a gente estudar ela, é a base de evidências. Quais são essas evidências? São inúmeras. Vamos destacar alguma. Estudos de fósseis é um exemplo que evidencia que existiram espécies diferentes há muitos anos atrás. Homologia quando a gente estuda as estruturas desses organismos, fazendo a comparação entre elas e buscando semelhança entre essas estruturas e também buscando se elas têm a mesma função. Então faz essa comparação. E a embriologia comparada, que eles também faz a análise, o estudo do desenvolvimento inicial desse embrião e eles buscam a semelhança. Mais para frente eu vou mostrar para vocês que tem livros didáticos que eles fazem a comparação de vários animais. Um exemplo nosso é o desenvolvimento, né, dos macacos e do ser humano. Eles fazem ali uma comparação, falam que é extremamente igual, semelhante. E a gente vai estar visualizando isso, tá? Anatomia comparada e os dados moleculares, que essa parte aqui seria aquela análise do genoma das espécies atuais e fazendo comparação com o genoma de espécies antigas, para ver se tem ali semelhança a esse genoma, se tem genomas conservados, que seria ali uma parte do DNA herdada lá dos seus ancestrais. Também é uma outra metodologia que é utilizada para a gente estar evidenciando essa questão da evolução. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Quando nós falamos de anatomia comparada, literalmente é um estudo que é realizado comparando a anatomia do corpo desses indivíduos atuais com espécies de antigamente. Então, ele faz essa comparação anatômica entre esses organismos, buscando ali identificar se tem semelhança entre essas estruturas. Também identificando a questão da função, se é a mesma ou se não é, porque nós temos exemplos de estruturas que são iguais ou semelhantes, porém apresenta funções totalmente diferentes. E outros casos que nós temos estruturas que elas são totalmente diferentes, porém elas apresentam a mesma função. E isso indica o grau de parentesco entre esses indivíduos. Então, nós vamos se aprofundar um pouquinho mais nos conceitos que nós falamos, que é homólogos e análogos, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho mais o que seria essas estruturas homólogas. Então, o que eu quero que vocês entendam inicialmente? Quando nós falamos estruturas homólogas, eu quero que vocês entendam que nós estamos falando de estruturas de espécies diferentes. Porém, se nós for analisar a estrutura óssea de cada espécie, apresenta semelhanças, porém apresenta função diferente. Um exemplo aqui nessa imagem. Dá uma olhada aqui, ó, na asa desse pássaro, no nosso braço, né, o braço humano. Aqui, ó, a pata de um leão,
de um cavalo, nós temos aqui também a de um sapo e a nadadeira de uma baleia. Se a gente for analisar a estrutura óssea comparada com a do ser humano, todas vão ser semelhantes, vão ter os mesmos ossos, porém eles vão ser de tamanhos diferentes e vão estar dispostos também diferente. Porém, se a gente for analisar a função dessas estruturas, o que vocês acham? É a mesma função? Não, porque são, digamos que ambientes diferentes que esses seres convivem. A baleia mesmo é no mar, Uhum, então ela já usa a nadadeira para se locomover no mar. isso aí. Se a gente for observar, a estrutura é semelhante, né? Ó, praticamente quase a gente vê uma mãozinha aqui. Ela não tem os 5 dedinhos, né? Semelhante à mão do homem. Se a gente for ver a estrutura óssea, anatomicamente falando, é parecidíssima. Porém, ela apresenta a mesma função que nós destacamos? Não, ela não vai apresentar essa mesma função. Mas se a gente for fazer o estudo da questão da estrutura óssea, são os mesmos ossos, a mesma disposição, só que ambientes totalmente diferentes e função totalmente diferente. Por que as funções são totalmente diferentes? Porque esses indivíduos estão inseridos aí em ambientes completamente diferentes, né? Sendo um animal aquático e o outro terrestre, tá? E aqui eu trouxe para vocês uma questão que eu vi que no livro didático ele não aborda muito, que seria os membros pentadactilo, que são indivíduos que apresentam uma característica que eles falam que é os 5 dedos, né? Então, esses indivíduos apresentam essa característica, e isso é muito importante para o contexto evolutivo, principalmente quando nós falamos dos invertebrados, tá? Aqui, ó, só para a gente visualizar o que nós estamos falando. Quando nós falamos dos membros pentadáctilos, significa que esses animais eles vão apresentar 5 dedos. Então, se a gente for fazer a leitura dessa palavra, o entendimento que seria penta, seria 5, né? Dactilo seria dedo. Então, são invertebrados que apresentam essas características, que são ali 5 dedos, que seria ali quando a gente faz a análise da estrutura óssea, tá? A gente não vai chegar numa baleia, que nem um exemplo ali, a gente não vai ver 5 dedos, né? Que nem nós visualizamos em nossas mãos, tá? Por favor, não entendam dessa forma. Mas a gente tá. Professora, Oi. eu estava tentando até fazer uma comparação em que Uhum. cientificamente a vida surgiu na água, né? Então, Isso, uma digamos das que os seres, teorias. então digamos que nós podemos dizer que os seres aquáticos eles são os nossos ancestrais mais antigos, digamos assim, segundo essa teoria. Isso, segundo as teorias, podemos sim, tá? Aí nós temos inúmeras teorias, né? Não sei se você já viu uma que eles falam que a origem também da vida ela se iniciou a partir da evolução de bactérias. Essa é bem recente, mas eu acredito que ela não é válida, não foi validada. São várias, inúmeras teorias, né? Aí não é que a gente entra em muitos debates, né? Principalmente quando a gente fala do contexto religioso, né? Mas eu falo assim que a ciência ela traz vários estudos válidos fazendo essa comparação, contando o que nós não vivenciamos, que é o passado, trazendo aí para nós novos conhecimentos de espécies que existiram, que infelizmente hoje em dia não existem mais. E se a gente for fazer uma comparação, todos os dias nós estamos mudando. O nosso ambiente no qual nós estamos inseridos, ele está mudando.
por conta, muitas vezes, da alteração antrópica, que seria as ações humanas, mas também pelo o ambiente natural mesmo, em si. Ele pode alterar ao longo dos anos. E isso vai modificando o ambiente e também vai fazendo com que essas espécies que vão se adaptar a esses ambientes é as que vão sobreviver, é as que vão conseguir se alimentar, se reproduzir e que vai dar continuidade. Outras já não vão se adaptar a esse ambiente e, infelizmente, vão morrer. Então, um estudo também que foi realizado aqui no nosso estado de Mato Grosso, na Unemate, na parte da botânica. Teve uma pesquisa que comprovou que uma espécie de uma planta, agora eu não lembro qual que é o nome da planta, mas o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma análise da estrutura dessa planta e observaram que tanto geneticamente como fenotipicamente a planta ela apresentou alterações comparado com seus ancestrais. Aí o que, que eles observaram? O que, que mudou nesse ambiente para essa planta ter essa alteração nessa estrutura, tanto morfologicamente como geneticamente? Eles observaram que o ambiente no qual ela está inserido teve um aumento de temperatura significativa. E eles acreditam que isso pode ter sido um dos fatores que contribuiu para essa mudança dessa espécie de planta. Então, eu acredito que a gente sempre está mudando ali, o ambiente, né, está mudando, e assim, esses indivíduos, eles têm que se adequar a essas mudanças. E, Bem, pode falar. eu, inclusive falando de mudança, devido ao Uhum. aquecimento global, tem uma pesquisa que eu vi para além de 2050, lá por volta de 2070, a previsão de que muitas espécies elas vão optar por procurar lugares mais altos, buscando Uhum. temperaturas mais amenas, porque segundo as previsões científicas, né, infelizmente a temperatura vai aumentar e a tendência é ad infinitum se continuar do jeito que está, né? Isso aí. O que, que elas estão fazendo? Elas estão tentando se adaptar a esse ambiente, estão buscando um ambiente no qual é mais favorável para essas espécies, para elas continuarem sobrevivendo. Então, é uma forma aí de se adaptar e também para a questão da evolução, né? Contribui também. Então, e que nem você falou, se a gente não mudar as nossas atitudes para ontem, falo para ontem, eu acredito que a gente vai colher muitas consequências. Aqui em Alta Floresta mesmo, desde ontem, você anda na cidade, a cidade ela tá como se tivesse uma neblina em cima dela, mas não é neblina, é queimada, fumaça. Então, quando a gente as nossas ações antrópicas, que eu falo que é as ações dos seres humanos, ela contribui muito para o aumento da mudança climática. E quando a gente altera essas mudanças, a gente vê que está ocasionando várias catástrofes e prejudica a saúde, né, do ser humano, se a gente vê num contexto geral. Aí vamos ver, né, qual que vai ser a espécie que vai se adaptar melhor nesse ambiente, vai sobreviver. Vamos passar aqui. Então, quando nós falamos da estrutura, a gente falou da estrutura homóloga. Agora nós vamos falar da estrutura análoga, tá? Aí eu quero que vocês entendam assim, ó, homóloga. Mesmo, vocês podem colocar, tá? Isso na cabeça de você. Mesma estrutura, função diferente. Que nem a gente viu aqui da baleia, ó. Deixa eu só voltar aqui, ó. Faz a análise. Ó a disposição dos ossos, tá? É a mesma estrutura, só que funções diferentes. Vamos voltar lá na análoga. Análoga é mesma função. Aqui já é invertido, ó. É a mesma função, mas se a gente for analisar a estrutura e o desenvolvimento embrionário dessas espécies, é totalmente diferente das homólogas. Porém, elas apresentam a mesma função. Se a gente for ali analisar uma asa de um passarinho, a gente observa que ela tem estrutura óssea, tem as peninhas, e é utilizada para quê?
para esse animal voar. E a asa de um inseto, de uma mosca, como que ela é formada? Por quitina, nervuras. É igual? Não, totalmente diferente. Porém, apresenta a mesma função. Então, quando a gente fala homóloga, estrutura igual, função diferente. Análoga, a estrutura é totalmente diferente, porém a função é a mesma, tá? Essa que é bem legal de a gente fazer essa associação. Ah, essa parte que também eu gosto de falar, sobre as estruturas vestigiais, que são os estudos trazem que a gente tem muitas estruturas no nosso corpo que são vestígios de característica que nós tínhamos antigamente. Um exemplo, nós, seres humanos, que não tem aquele ossinho do a gente fala o cóccix, né? Ou popularmente falando ossinho do cu, tá? Desculpa aí. É, mas qual que é aquele ossinho do cóccix? Eles falam que é um vestígio que antigamente o ser humano ele provavelmente tinha uma cauda. Aí ele fosse nesse contexto, né, nessa teoria aí que descreve a questão do ossinho do cóccix, que nem essa imagem aqui, tá? Ó, esse ossinho aqui que eu tô falando, o ossinho do bumbum. Fala assim que a gente parou de utilizar essa possível cauda e o que, que aconteceu? Por conta de a gente não estar utilizando ela, ela foi atrofiando e assim ela atrofiou que a gente perdeu essa característica aí ao longo dos anos. É uma teoria, né? Mas aí a gente, quando a gente vai analisar, é bem polêmica, né? Se a gente for observar. Outra coisa também que a gente tem é o dente de juízo, né? O dente de juízo, a gente utiliza ele? Não. Muitas vezes ele incomoda, né? Acaba incomodando, mas nós temos ali também. Outro assunto também, destacando aqui para vocês, tem espécies de aves que antigamente, essa é comprovada, tem estruturas de fósseis que comprovam essa teoria, que antigamente tinha aves que apresentava dentes. Hoje em dia a gente observa alguma ave, assim, um exemplo, focando aqui dentro de Mato Grosso, alguma ave com dentes, vocês já viram? Alguma coisa assim semelhante? Eu nunca vi aqui no estado de Mato Grosso, tá? Mas bora lá. Vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre a embriologia comparada. Nessa parte aqui do estudo, o pessoal ele faz ali o estudo inicial do desenvolvimento embrionário. Então, eles vão fazer essa análise do desenvolvimento embrionário e vão fazer identificação de estruturas entre indivíduos, entre espécies, desculpa, vamos falar entre espécies. Quando a gente fala indivíduo, pode ser um indivíduo de uma mesma espécie, corrigindo, tá? Então, eles fazem o estudo de espécies diferentes, faz o estudo desse desenvolvimento dessas espécies para verificar se elas apresentam estruturas semelhantes entre elas. Então, a partir desses estudos, se eles identificam semelhanças ou se eles identificam diferenças, aí eles vão conseguir estabelecer um grau de parentesco entre essas espécies. E isso contribui muito também para a gente compreender o processo evolutivo e a evolução aí de várias espécies, tá? Aqui, ó, um exemplo. Quais são os conjuntos de características que eles acabam fazendo essa análise, principalmente dentro do grupo dos invertebrados, para fazer esse estudo? Geralmente, eles vão ali analisar o cordão nervoso dorsal, que é ali onde desenvolve a coluna vertebral do animal. Eles também fazem o estudo da bolsa faringe, né? Ou se não, também da estrutura notocorda, que aí essa notocorda é onde que vai se desenvolver a medula espinhal. E também a cauda pós-anal. Eles fazem esse estudo do embrião, fazendo a comparação desse conjunto de características para avaliar o grau
de parentesco entre essas espécies, né, para ver se elas têm um grau de parentesco perto ou bem distante. Então, eles utilizam também essas evidências para estar fazendo essa comparação e averiguando ali o grau de parentesco e assim contribuindo aí no conhecimento da evolução das espécies. Outra ferramenta que é utilizada são os dados moleculares. Os dados moleculares, ele é extremamente eficiente e também podemos dizer assim que entrega dados válidos, dados que a gente não poderia refutar ou rebater, porque é algo que o que ele estuda? Ele vai estudar as bases nitrogenadas, que são o nosso DNA. Então, ele faz a análise do DNA de uma determinada espécie e faz a comparação com uma espécie, vamos supor, mais antiga, que olhando assim, fenotipicamente, eu vejo semelhança entre essas espécies. Então, para me comprovar se existe algum nível ali de parentesco entre essas espécies, então eles acabam fazendo esse estudo, essa análise do código genético, podemos dizer assim, ou se não do genoma, tá? Dessas duas espécies. E se haver algum trecho ali que é semelhante ou igual, então eles vão comprovar, certificar que essas espécies, sim, ela tem um grau ali de parentesco e que provavelmente aquele trecho de DNA que é semelhante ou igual da espécie antiga com a espécie atual, então eles vão estabelecer que provavelmente ela tem um grau ali de parentesco e essa espécie aí, por conta das mudanças do ambiente no qual ela está inserida, acabou levando a essa evolução dessa espécie ou a mudança, né, dela, tá? Aí aqui também os dados moleculares, como que ele é analisado? Ele é analisado quantitativamente, então ele faz uma análise ali que ele faz literalmente uma contagem numérica para estabelecer esse grau de parentesco, que nem nós dissemos. Então, quanto menor esse grau de diferença genética entre essas duas espécies, então significa que o parentesco provavelmente é mais distante. Então, quanto maior o nível ali de mais semelhança, vamos colocar assim, quanto maior a semelhança desse gene entre essas duas espécies, uma espécie atual, uma espécie antiga, então significa que provavelmente o grau de parentesco é mais elevado. Então, possivelmente pode estar comprovando que a espécie atual ela se originou da espécie mais antiga e foi mudando aí, evoluindo ao longo do tempo, tá? Aqui eu trago para vocês outra evidência também que ajuda aí a gente compreender esse processo da evolução, que seria os fósseis. Os fósseis, ele também são teorias válidas, porque é algo palpável, é algo que nós vemos. Então, esses fósseis também ajudam a gente a entender aí um pouquinho o contexto histórico do processo da evolução, porque os fósseis eles são o quê? Restos, né, de vidas aí ou vestígios de vidas passadas. E assim, através desse estudo, ele também auxilia nesse processo da gente compreender a questão da evolução de inúmeras espécies, tá? Aí aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de evolução, ó, que nem aquela hora eu falei, a questão das aves. Tinha antigamente, né, a ave que ela tinha a presença de dentes, né? E hoje em dia a gente consegue fazer essa visualização? Tem espécies? Outra espécie aqui também de peixe aquático, que eles trazem que essa espécie aqui é semi-aquática, né, desse peixe, que de 4 patas, que indica que aí a partir da história ocorreu um processo de evolução dessa espécie.
Aí são várias teorias que são trazidas para estar explicando esse processo evolutivo, várias espécies que são comparadas. Agora fugiu uma aqui da cabeça, que tem uma espécie aqui na nossa região central, que ela foi identificada antigamente, e hoje em dia a espécie atual dela é o avestruz. Agora, eu não vou recordar o nome científico dela, mas tem uma espécie antiga que eles fizeram esse estudo e trazem que o avestruz que nós temos hoje, atualmente, é a evolução. Depois eu vou procurar, eu mando lá no grupo, tá? Porque agora de cabeça eu não vou recordar certinho qual espécie que é o nome dela. É um nome bem complexo. Tá, então para a gente ver como que esse conteúdo ele é cobrado aí nos vestibulares, no Enem, eu trouxe aqui questões do nosso livro, tá? Aí eu gostaria, se vocês estivessem com o livro de vocês, para a gente pelo menos responder algumas questões aqui, para a gente ver como que esse conteúdo ele é cobrado. Se vocês não tiverem o livro, coloquei aqui na apresentação para facilitar. Todos vocês receberam material? Eu tenho aqui. Tem, né? Eu também. Ah, beleza. Então vamos lá, ó. Página 171. Então vamos ler aqui, ó. Quando a semelhança entre estruturas animais não é sinal de parentesco, mas conseguida. Deixa eu ver se eu escrevi esse negócio certo, que eu copiei tão rápido, só vou confirmar, tá? Tá certo. Isso aí. Mas é conseguida pela ação da seleção natural sobre espécies de origem diferentes. Fala-se, então, em convergência adaptativa, isolamento reprodutivo, irradiação adaptativa, isolamento geográfico ou alopatria. O que vocês acham? Então, quando a gente fala aqui, ó, quando a semelhança entre estruturas, observa lá, e está falando de semelhança entre estruturas animais, não é um sinal de parentesco. Vamos pegar o ser humano e a baleia, tá? Pra vocês tentar visualizar aí. Não é um sinal de parentesco, mas tem semelhança ali na estrutura. Mas conseguida pela ação da seleção natural sobre espécies de origens diferentes. Falamos que é o quê? Convergência adaptativa, isolamento reprodutivo, irradiação adaptativa, isolamento geográfico, alopatria. Então, se a gente for analisar aqui, a questão correta seria convergência adaptativa, tá? Por quê? Se a gente analisa ali a questão do isolamento reprodutivo, também pode fazer com que uma espécie, ela, ao longo do processo evolutivo, ela se torne duas. Aí você vai falar, professor, como assim? Tem estudos que comprovam, eles relacionam o urso polar, tá, que é o urso branco, com o urso negro e o urso marrom. Então, nós temos 3 espécies que a gente consegue fazer essa diferenciação, né? Que seriam aí a questão da tonalidade, o ambiente no qual eles estão inseridos. Então, o que eles falam? Que provavelmente aconteceu alguma catástrofe ambiental no ambiente no qual eles estavam inseridos. E antigamente era uma única espécie. Aí, por conta dessa catástrofe, o que aconteceu? Um grupo de indivíduos foi para um lado, vamos supor, foi para o norte, o outro foi para o sul e o outro foi para o leste. E eles foram se afastando cada vez mais e se inserindo em ambientes totalmente diferentes. Que nem o urso polar, ele está num ambiente extremamente diferente da onde o urso negro e o urso preto eles vivem. Então eles foram se afastando, foram se adaptando a ambientes totalmente diferentes, no qual, se a gente fosse inserir, um exemplo, um urso negro, no ambiente onde o urso polar ele está, primeiramente ele não iria se adaptar. A gente provavelmente iria matar esse animal,
né? Porque não é um ambiente no qual ele não está acostumado, e vice-versa. Eu tiro o urso polar e eu trago ele para o ambiente no qual o urso marrom e o urso preto eles estão acostumados viver, que é um ambiente mais tropical. Ele iria conseguir se adaptar? Ele iria conseguir sobreviver? Não, não iria. Então, essas espécies conseguem cruzar entre si? Não, não consegue mais, porque elas não se reconhecem como mesma espécie, por conta desse isolamento reprodutivo, tá? O isolamento geográfico também é quando alguma catástrofe acontece e geograficamente ela faz com que essas espécies elas não consigam mais se encontrar, tá? Então, para a gente passar aqui para a próxima, acho que dá para passar para a próxima, né? Falta um minutinho. Vamos lá rapidão na 2. A 2 ela é bem extensa. Ó, vou colocar aqui que eu leio na íntegra aqui no meu livro, que aqui no slide está separado. Leia as seguintes afirmações sobre a especiação geográfica. Lembra lá, especiação, quando nós falamos, gente, é o surgimento de uma nova espécie, tá? Aí ele coloca lá, primeiro, para que ocorra a formação de uma nova espécie, é necessário o isolamento reprodutivo, seguido pelo isolamento geográfico. Aí ele pergunta se essa alternativa está correta, né, para a gente identificar. 2. As populações geograficamente isoladas sofrem alterações no seu conjunto gênico, o que pode conduzir à formação de uma nova espécie. 3. A barreira que leva ao isolamento geográfico pode ser física ou etiológica. Quais são as alternativas corretas? Ele coloca aqui, né? Desde a que seria apenas a primeira, ou a B, apenas a 2, a C seria a 1 e a 3, e assim por diante. Então, vamos analisar aqui rapidamente qual que é a alternativa correta. A alternativa correta, pessoal, seria a alternativa 2, tá? Porque, ó, quando ele questiona aqui para nós, para a gente fazer a afirmação do surgimento de uma nova especiação. Especiação é o processo ali do surgimento de uma nova espécie. Então, para que isso ocorra, essa população geograficamente, o que pode acontecer? O seu isolamento. E isso vai fazer com que ocorra alterações no seu conjunto, no seu DNA, e isso vai contribuir no processo da formação de uma nova espécie, tá? A 3 aqui, ela é bem interessante também, tá? Depois vocês dão uma olhada, porque ela traz a questão da homologia, que é as estruturas homólogas e análogas. Aí vocês tentem fazer a leitura dela e responder. Qualquer coisa, manda mensagem lá no WhatsApp que eu auxilio vocês, tá? E aí nós vamos encerrar a nossa aula, que daqui a pouco vocês têm outra aula, tá bom? Pra gente não estourar aí o limite do tempo. Mas e aí? Vocês têm alguma dúvida?